eu vou fazer agora a apresentação de eu fiz um trabalho aqui para expor aqui no seminário, baseado na minha dissertação que está em andamento, que é sobre a comunidade CSPoa dentro do projeto Couchsurfing, que eu vou explicar um pouquinho sobre o que é. E aí o meu foco aqui é trabalhar a questão das ferramentas etnográficas, do que eu já utilizei até agora na minha pesquisa exploratória, para falar um pouquinho de como essas ferramentas etnográficas, como o uso da etnografia me ajudou até agora dentro da minha pesquisa. Eu sou orientanda da professora Giane, aqui na Unicinos, faço mestrado aqui, sou graduada pela Universidade Federal do Piauí em jornalismo. E sou bolsista do CNPq. Atualmente, o meu problema de pesquisa, eu vou partir, por exemplo, da questão de novas tecnologias, eu vou contextualizar o meu problema de pesquisa em torno de novas tecnologias que estão surgindo, novas agregações comunitárias dentro desses espaços tecnológicos, tentar trabalhar como é que as comunidades elas estão se desenvolvendo dentro do ciberespaço, especificamente a comunidade CSPoa, e também tratar as questões de cultura e identidade dentro da minha comunidade. Dentro das interações, trabalhar as questões de cultura e identidade a partir das interações presenciais e digitais que ocorrem entre os sujeitos que compõem essa comunidade. O Couchsurfing ela é uma rede social que já reúne mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo e que surgiu entre 2003 e 2004 e que é uma rede social que integra sujeitos que têm interesse em viagens, em descobrir novas culturas, em intercâmbio cultural e em interagir mesmo com pessoas em outros lugares, de outras culturas, com outros hábitos. Ele promove, então, é uma rede social bastante voltada à questão do intercâmbio cultural, das trocas e da interação entre indivíduos de locais diferentes, de interesses diferentes, de culturas diferentes. E aí eu tento também perceber como pode se dar, se pode se dar ou se não se pode se dar, ou se não se pode dar, uma questão de cidadania cultural e comunicativa dentro dessa comunidade, já que a comunidade ela nasceu dentro dessa rede social, que tem por objetivo essa questão da troca, do intercâmbio cultural, e que, teoricamente, teria uma predisposição à questão da convivência entre culturas, e aí eu pretendo perceber se realmente se dá essa cidadania comunicativa e cultural, ou se não se dá, por quê. E também acho que é importante frisar também que o Couchsurfing, apesar de ter a comunidade CSPoa, que é a comunidade do Couchsurfing em Porto Alegre, de sujeitos que fazem parte do Couchsurfing e que vivem ou que têm alguma ligação com Porto Alegre, são pessoas que constituíram essa comunidade em 2007, mas a comunidade hoje ela se sustenta não só digitalmente, a partir do Couchsurfing, mas também a partir da rede social Facebook, através da qual existem muitas interações. O meu objetivo geral de pesquisa é investigar como se constituem as relações culturais, identitárias, os processos comunicativos presenciais e digitais na configuração da comunidade e que perspectivas oferece para a cidadania comunicativa e cultural. Bom, agora trazendo um enfoque a partir do qual eu vim trazer e discutir e dialogar com vocês hoje, que é a questão das estratégias metodológicas e, mais especificamente, a questão da etnografia, que eu vou adentrar já já. A minha teorização metodológica, eu me baseio, por enquanto eu tenho feito uma teorização metodológica baseada nos autores Bachelard, Bonin, Bourdieu, Japiaçu, Mills e Maldonado. Basicamente, é tentando trazer uma questão reflexiva para a minha pesquisa, tratando metodologia não só enquadrando como método, como ferramentas, como formas de capturar dados. Metodologia é mais que isso, é a construção da pesquisa, o enfoque que eu estou dando, o enquadramento que eu estou dando, os objetivos que eu estou delineando, os redesenhos, a contextualização, o processo de construção e desconstrução da pesquisa, ele faz parte da metodologia. A metodologia considera tudo isso. A gente parte do pressuposto que metodologia é uma construção, processo de construção e desconstrução constante que a gente vai fazendo
no decorrer da pesquisa. E aí, tratando também como o Mills propõe, a gente vai compartilhar com o Mills dessa ideia do artesanato intelectual, trazendo a questão metodológica também como artesanato intelectual. Fazer pesquisa é um intenso ir e vir. Você toma determinadas decisões, você volta em algumas, enfoca algumas coisas, muda outras. Então, é um processo de artesão mesmo. E trazendo a questão também da importância da pesquisa para a construção do conhecimento e tentando trazer teoria e empiria de forma a articulá-las construtivamente. Não tentando simplesmente aplicar e trazer os dados para justificar uma teoria, nem também pegando os dados e tentando fazer uma pesquisa somente a partir do empírico, mas tentando confluir e tentando articular a teoria e a empiria. Para isso, a gente partiu da pesquisa. Eu fiz buscas em bancos de dados, por exemplo, CAPES, Intercom, Compós e outros bancos de dados, para perceber também, para situar o meu objeto, para saber o que está sendo pesquisado, o que está sendo construído hoje em termos de comunidades, em termos de redes sociais, em termos de identidade, de cultura. E aí, para poder também trazer contribuições de outras pesquisas à minha investigação, eu percebi, a partir da pesquisa que o Couchsurfing ainda é pouco investigado em âmbito comunicacional no Brasil. Existem outras pesquisas de pós-graduação, por exemplo, na área de turismo, na área de antropologia, mas em comunicação ainda há muito pouco a ser estudado. E, especificamente sobre a comunidade CSPoa, não existe nenhum estudo sistemático até agora que eu tenha encontrado nas minhas pesquisas de bancos de dados que trate sobre as interações na comunidade. A pesquisa exploratória, ela me proporcionou os primeiros contatos com o objeto de pesquisa. E a pesquisa exploratória eu tentei trazer ferramentas etnográficas para compor essa pesquisa exploratória, para os meus primeiros contatos, para me inserir dentro do grupo. Então, eu fiz um questionário, eu fiz entrevistas com alguns blocos específicos. As minhas entrevistas foram feitas... Inicialmente, eu peguei uma amostra com 4 entrevistados. Tentei escolher esses 4 entrevistados a partir de uma diversidade de gênero, por exemplo, tentei pegar uma diversidade de pessoas em relação à faixa etária também. Tentei pegar uma diversificar também em relação, por exemplo, pessoas que nasceram em Porto Alegre, pessoas que eram de outro lugar e vieram para Porto Alegre, pessoas que já tiveram convivência com outras comunidades do Couchsurfing e depois vieram para a comunidade do CSPoa porque se mudaram para Porto Alegre. Enfim, e tentei diversificar em a questão dos posicionamentos também dentro da comunidade, se tem algum papel específico, ou se é moderador, ou se tem funções bastante claras inicialmente, né, dentro da comunidade. E observação de postagens online dentro do Couchsurfing, da rede social. Um corpus composto por 69 postagens que foram publicadas e comentadas entre 19 de junho e 19 de julho do ano passado. E observei as interações virtuais e presenciais da comunidade, tanto nas reuniões semanais que eles fazem, todas as quintas-feiras, num bar em Porto Alegre, quanto nas interações digitais, tanto dentro do Facebook quanto dentro do Couchsurfing. Pistas da pesquisa exploratória. Eu percebi que, em termos de configuração, existe uma estruturação, uma configuração de papéis. A comunidade, inicialmente eu só estava considerando o âmbito digital dela dentro do Couchsurfing, depois que eu fui ver quanto era relevante a questão do Facebook, então eu acabei trazendo o Facebook também para o meu corpus. E eu também percebi, por exemplo, que existem pessoas que desempenham papéis específicos, pessoas que, de repente, tentam manter o grupo unificado, tentam mediar conflitos, tentam, às vezes, organizar melhor algumas coisas ou incentivar outras pessoas a participarem mais. Existem papéis, às vezes explícitos, às vezes implícitos, que também vão permeando ali. Os moderadores e embaixadores são papéis bastante específicos, que mesmo com algumas mudanças dentro do site, da rede social,
que de repente tiraram, por exemplo, foi excluída a função de moderadores por conta de algumas mudanças recentes, mas o posicionamento dos moderadores se manteve. Regras, por exemplo, a netiqueta, existem modos de se portar dentro do ambiente digital da comunidade, e se você não se porta daquela maneira como o grupo meio que estabelece implicitamente, você vai sofrer algumas consequências, você vai sofrer, você vai ter que ouvir comentários, você vai ter que ouvir recriminações por conta de algumas posturas que você não poderia tomar. Existem regras oficiais e regras tácitas, então regras que são definidas pelo Couchsurfing, que são absorvidas então pela comunidade, e outras regras que já são mais implícitas e que com o convívio você vai aprendendo. Mas também há resistências, desvios e conflitos, por exemplo, pessoas que não querem seguir determinadas regras e aí de repente vai criando conflitos e vai ter pessoas também que vão tentar mediar esses conflitos. No âmbito da etnografia, mais especificamente, foi interessante ver, por exemplo, a etnografia, ela é uma adaptação do estudo etnográfico às comunidades virtuais. Ela não é simplesmente uma transposição da etnografia para a internet, mas ela também tem algumas bases na etnografia. Então, é interessante ver que, por exemplo, a inserção a partir da etnografia no grupo, para mim foi facilitada. Porque, primeiramente, eu comecei a fazer as interações online, digitais, depois eu passei a fazer as interações presenciais e mantive-as online. Pelo fato de eu ser integrante da comunidade, foi facilitado o meu processo de inserção, então eu não sou um indivíduo estranho. Eu não sou vista como uma pesquisadora dentro do grupo. Eu sou vista como uma componente do grupo, um sujeito que faz parte do grupo, mas que também está desenvolvendo uma pesquisa naquele local, com aqueles sujeitos. E é interessante ver que, por exemplo, a etnografia ela é um método menos invasivo. Você recolhe materiais, por exemplo, em âmbito digital, as pessoas não sabem que você está recolhendo aquele material. Então, é interessante que meio que elas vão agir com mais naturalidade, porque elas não estão sabendo que tem alguém observando com alguma finalidade aquilo ali. Então, porque o que acontece? Às vezes, as pessoas podem mudar de postura na frente do pesquisador ao saberem que estão sendo olhadas com um olhar crítico. Mas a questão isso também traz desvantagens. Por exemplo, na etnografia existem alguns dilemas éticos. Tipo, eu estou ali, dilemas éticos para o pesquisador, a partir do momento em que eu tenho que me portar como... Eu tenho que saber diferenciar quando é que eu estou ali como pesquisadora, quando é que eu estou ali como sujeito, como é que eu vou poder me portar, se eu estou me portando mais como integrante ou como pesquisadora, e tentar chegar a um equilíbrio nisso aí para não prejudicar a pesquisa. Mas também é interessante perceber como é enriquecedor também você poder ter acesso a determinados materiais sem que as pessoas saibam que estão sendo observadas. Por outro lado, a gente também tem que ter um senso crítico e ter uma linha bem tênue aí, porque a gente tem que ter bom senso na hora de, por exemplo, publicar isso aí numa pesquisa, um artigo científico, alguma coisa, para a gente também não expor as pessoas que estão ali, que você está observando. Porque, de repente, as pessoas podem tomar algum posicionamento ali que pode expor elas de alguma forma, e a gente tem que tomar cuidado com isso, como em várias outras pesquisas. A diferenciação da etnografia que o Kozinets trabalha, que é um autor bastante forte, que é um dos principais autores que trabalham com etnografia, ele vai trazer a questão de diferenciar a etnografia da etnografia à medida que ela vai abordar processos comunicativos online, muito além de considerá-los meros conteúdos, mas interações sociais, expressões cercadas de significado e artefatos culturais. E Gebera vai destacar a etnografia como método através do qual o pesquisador vai analisar comunidades virtuais na internet, considerando as vivências protagonizadas nesses espaços digitais. Então, quer dizer, eu não vou simplesmente fazer uma análise de conteúdo do que está ali exposto naquelas interações do site, mas eu vou ter que ver a questão da contextualização, eu vou ter que ver, por exemplo, como é que aqueles cidadãos, aqueles sujeitos estão se portando ali. Não é simplesmente pegar o conteúdo e fazer uma análise isolada.
também é interessante ver que a etnografia, ela deu uma travada aqui no meu slide agora, mas eu vou continuar falando. A etnografia, ela não é simplesmente uma análise do que está ali no ambiente digital, pura e simplesmente. Ela é também por ser uma análise, um método que vai trabalhar com objetos que estão dentro do espaço virtual, espaço digital, você vai ter que adaptar técnicas, alguns procedimentos, e isso é uma coisa bastante abordada pelos os autores. Para tentar compreender melhor esses novos objetos que estão surgindo com essas novas tecnologias. E aí, o interessante é porque a etnografia ela vai dispensar transcrições prévias à análise, ela é mais imersiva, ela permite uma descrição maior e ela pode se aliar, se combinar a muitos outros métodos. Então, não tem nenhum método de pesquisa perfeito. Então, por exemplo, tem desvantagens. Por exemplo, quando você vai pegar quando você vai recolher dados a partir do método etnográfico, se você não tiver um cuidado de ir armazenando aqueles dados, você pode perder muita coisa, porque no ambiente digital é muito fácil alterar e excluir conteúdo. Então, se você não for arquivando muita coisa, você pode perder muita coisa, você pode... 2 minutos. Tá. E, como eu já tinha falado, tem alguns dilemas éticos do pesquisador. E é interessante ver essa questão da maior naturalidade, como eu já tinha falado, da observação das discussões e tal, sem que as pessoas necessariamente estejam vendo que tem alguém olhando com um olhar mais crítico. E aí é isso. Eu acho que, assim, até agora eu vou tentar... Minha pesquisa, estou tentando fazer uma combinação metodológica de métodos com etnografia e etnografia. Nesse primeiro momento, eu fiz um apanhado mais etnográfico. O ideal é que, a partir de agora, eu faça um apanhado, um trabalho mais baseado em etnografia. A etnografia, até agora, conseguiu, assim, as ferramentas, eu consegui pegar muitos dados, muitos materiais interessantes, eu consegui fazer algumas análises já bastante pertinentes, junto com a orientação da Giane, e o processo de qualificação também foi muito importante. Os professores da banca também me orientaram como é que eu deveria caminhar daqui por diante. E é bastante interessante ver que a etnografia ela conseguiu me dar muitas bases, mas que se eu parasse agora, o trabalho ficaria incompleto. Então, como é interessante você tentar fazer essa combinação para tentar dar conta da complexidade do objeto. Então, acho que a etnografia me serviu muito bem até agora, foi um método bastante interessante para trabalhar. Mas acho que tem que se ter muito cuidado, principalmente porque algumas pesquisas, as pessoas costumam confundir a etnografia da academia com a etnografia do marketing, no mercado. E são coisas bastante diferentes. No marketing, ele usa a etnografia no mercado somente para monitorar, controlar determinados grupos público-alvo, principalmente na área de publicidade. E não é assim que a gente trabalha na academia. A gente trabalha com um processo bem mais reflexivo, bem mais amplo, como o próprio Cosinetes ele vai explicar. E eu acho que é isso. Depois, ao final da mesa, eu espero poder dialogar com o pessoal. Obrigada.